hoje eu vou falar com você, né, como receber as melhores orientações para 2025, para produzir melhores, né, ou elevadas vibrações, né, para que o seu ano melhore, até uma exigência, né, muito dessa energia, né, que vai ter esse ano de 2025. Vou falar também, mais para o final do programa, a pior ou as piores vibrações, né, que você pode estar fazendo e não percebe. Então, isso é importante também saber. Vou falar de algumas coisas que eu costumo ler na mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Então, na leitura, a gente consegue ver quanto que a pessoa, qual é a frequência vibracional da pessoa, se você está vibrando contraído, né, ou expandido, se você está conectado com a sua essência, com a sua própria alma, se você, né, de repente, deixa eu ver mais o que a gente consegue ler que é interessante, se você está separado do todo, né, porque às vezes você pratica as coisas, né, tenta se melhorar, mas está separado aí das suas partes, né? Por exemplo, a sua criança, você vibra, o seu adulto vibra de uma forma diferente da sua criança, e aí precisa fazer esse resgate e colocar os dois com a mesma vibração. Então, isso é legal também, você perceber, será que você está assim? Então, isso tudo é possível ler na mesa radiônica, né? Então, você fazer ser integrado, né, ao todo. Às vezes, por isso que as suas coisas não vão, né? Você está nadando ali contra a maré e você não está integrado com aquilo que você é. Estamos aqui também transmitindo pelo YouTube da Rádio Vibe Mundial, né? Também aqui é 95,7 FM. Estou aqui ao vivo. Se você quiser ligar também para fazer uma pergunta na mesa radiônica, estou aqui com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel, aqui ó, com o pêndulo, né? Para responder aí a sua pergunta, né? Através também da conexão com os mentores, né? Através das egrégoras da mesa. Então é bem legal. E se possível, se vir uma mensagem, né, para você, farei com todo carinho. Então a gente vai falar a primeira coisa, que é como é que eu vou receber orientações legais, né? Como é que você vai receber uma orientação legal? Como é que você vai sentir que está certo? Então a primeira coisa, para que você tenha uma conexão melhor, é a gente ver quanto que você vibra, né? Então, a sua frequência vibracional. Então, tem aquela história, eu já vivenciei, né? Eu dei muitos anos aula de inglês, né? Ainda dou aula de inglês, né? Conversação e preparatório do TOEFL e tal. Então, eu conheço muitas pessoas de diferentes religiões, né? Diferentes profissões também, mas eu trabalhei muitos anos com médicos. Então, tem a história lá de um religioso, né? Um médico muito religioso, aquele que vai toda semana. E ele falava assim, não, minha frequência é boa, porque eu vou toda semana na igreja, ou toda semana no centro, ou vou toda semana tomar passe, né? E tinha lá o neurocirurgião ateu, que não acredita em Deus. Então é interessante ver, né, que na hora na hora que eu fui ver a frequência vibracional, aquele que era ateu, que ele não acreditava em Deus, mas fazia cirurgias que salva vidas e tem uma consciência, né, uma consciência mais humanitária, né, ele tinha uma frequência vibracional mais elevada e mais aberta. Enquanto que aquela pessoa que se diz tão religiosa, né, que vai buscar, e que é uma busca também, né, acredito que tá certo também, a pessoa vai buscar, vai se tentar, não é errado a religião, é a maneira com que a pessoa faz. E na hora de fazer essa leitura dessa pessoa que estava se buscando, o que acontece? Ela ia na igreja, ela era uma pessoa, então na frente de todo mundo, a pessoa boazinha, né, a pessoa de luz, mas por trás aquela pessoa que está sempre buscando, usando a palavra de Deus, né, para falar, está vendo? Olha aquela pessoa, né? Ou esperando que a outra pessoa, né, se dê mal, né? Então, aí você vê, às vezes é a maneira com que você vibra, a maneira com que você vive, né? Então, a frequência vibracional, ela vai depender de muitos aspectos daquilo que você fala, daquilo que você ouve. Então, a vibração, né, principalmente o que você sente, né? Porque o universo, toda a linguagem do universo são ali, né? A vibração, ela vai ser pelos sentidos também, e aquilo que você sente profundamente. Então, essa pessoa, ela usava a palavra
palavra de Deus para colocar bem e mal, vamos dizer assim, no caso, já dividindo, né, o religioso ali, que dividia as pessoas, né? Se você vai para a igreja, você é bom, se você não vai, você é ruim. E aí o que você me fala do neurocirurgião, né? Do neurocirurgião ateu, mas que salva vidas e que faz, e que é um dos, né? Eu tive a honra de conhecer pessoalmente, de dar aula para essa pessoa, e que tinha uma luz muito grande, entendeu? E ele não vai na igreja, ele não é religioso, entendeu? Ele não acredita em Deus, mas tem uma consciência infinita. Então, olha que legal, olha a diferença. Então, a frequência vibracional, ela vai ter todos esses aspectos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sigo, às vezes a pessoa até se pune, né? Muita regra, mas aí quando vai ver a leitura da frequência vibracional, não está tão assim expandido, porque está cheio de crenças limitantes, né? Então, precisa ver, entender. Então, o primeiro passo para esse ano, né, você está com você está aí com uma vibração elevada, seria isso, você entender o que é a sua frequência vibracional na prática. Eu entendi muito, né, como funciona a minha frequência usando a mesa radiônica, porque a gente tem muito que sentir, né, sentir no pêndulo, né, então às vezes você está lá com o pêndulo, aí você sente se está... por exemplo, se a pessoa está mais densa, o pêndulo fica pesado. Então, ele é muito sutil, né? As energias, quando você está fazendo, aí, usando a radiestesia e a radiônica. E também usando muitos sons, assim, por exemplo, como os sinos, né? Quando a gente tem lá um som, né? Que vai produzir o Om, né? O som do universo. Então, você tem ali essa mudança, né? Que até quem ensina muito isso são os pleiadianos. Então, a minha pergunta sobre a frequência vibracional elevada, será que você vibra realmente a sua luz? Ou será que você ainda está carregando muita crença, né? Acreditando que você tem que mostrar que você é capaz, que você é bom, ainda está querendo se provar, se justifica demais, né? Então, tudo isso é uma coisa interna. E aí, quando vai medir, né, se você está conectado, se você está integrado com o todo, o que acontece? Quando vai ver, você está desconectado da sua criança. Então, tem a parte da alma, que a gente faz o resgate também, mas aí tem a criança, a parte egóica, vamos dizer assim, uma parte da sua criança egóica que vibra lá no terror, ou que vibra no medo, no apego, e que está no primitivo. E muitas vezes, quando eu trato as pessoas, e nos cursos também, nas jornadas, o adulto, ele vibra legal, mas essa parte da criança ainda está lá presa, com medo, presa no que ela aprendeu e não soltou ainda, presa nos conceitos, crenças limitantes, né? Então, isso é muito visível na hora que eu vou fazer a leitura com a mesa radiônica, até mesmo para fazer um alinhamento, né, energético, um alinhamento vibracional, emocional, espiritual, para que você viva melhor. E aí, como que você vai receber orientações se você não está vibrando legal? Se você está como se estivesse fragmentado, uma parte sua está lá, uma parte sua está preso com a mãe, outra com o pai, outra na infância, outra com a professora de inglês brava, né, que a pessoa fala que professora de inglês brava, né, quando eu tô séria, eu tô brava, eu falo, não, mas eu não deixo ninguém preso, deixo todo mundo solto, né, cada um no seu caminho. Mas aí se você tiver todo assim, né, e essa parte egóica, né, o ego, né, falando mais alto do que a sua própria luz, então você não consegue vibrar elevado, essa frequência fica aí, né, contraída. Então, para saber disso, dá para saber fazendo a leitura, fazendo uma vivência ou um tratamento com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Teacher Sônia Nóbrega. Então, o tarô dos anjos também, eles revelam, né, as suas energias e vem orientação, às vezes vem orientação espiritual, energética. Às vezes você não está sabendo lidar, né, com a sua própria mediunidade também. Então, essa orientação é legal. O que eu gosto de ensinar, na verdade, né, quando eu falo assim, quando eu falo para você, eu quero que você, né, receba as melhores orientações para 2025, mas você pode receber diretamente, você mesmo, né, estando bem conectado, tendo bem sintonizado, com a frequência vibracional elevada, você mesmo pode estar no nível de consciência 4, né, que a gente fala, e você mesmo pode receber em formas de downloads as informações. O que eu gosto de ensinar é a pessoa ser, né, protagonista da própria vida, ser autônoma, saber que você é a expressão divina, mas que você pode produzir essa energia de forma diferente e não tão preso na Matrix ou no sistema. Então, a primeira orientação que vem é essa frequência
vibracional elevada, você se permitindo, né, ser, né, a sua luz. Será que você é a vibração da sua luz, aquilo que você tem? Porque todos somos luz, né? Somos luz, e aí a gente às vezes esquece da nossa própria luz, porque o ego, né, as ilusões do ego, ou o ego negativo está falando maior, né, do que o seu próprio, do seu amor próprio, a sua autoestima. Então precisa mudar isso. Aí o segundo passo é você ter um nível de consciência, né, aquilo que você acredita. Então se você acredita em uma única verdade, só o seu Deus é o melhor, só o seu Deus, então você fica fechado, né? Tá? Então, por exemplo, é como a gente fala assim, a gente nasceu aqui no Brasil, a gente come churrasco, né, o barbecue. Mas se a gente for na Índia, né, o pessoal não come churrasco, a vaca é sagrada. E não tem errado ou certo, tem cultura, né, tem tradição, tem a religião de cada um que tem que ser respeitada. Então a verdade, né, a verdade não é única, a verdade que a sua verdade é uma maneira de ver. E quando a gente se abre, né, quando a gente se abre para novas consciências, a gente consegue resolver ou os desafios diários de outra forma, né, ver de uma forma diferente, olhar, né, ser protagonista da sua vida, sem ficar com medo, sem ficar vibrando no desespero. Quantas pessoas que eu não vejo, pessoas de muita luz. Então isso não é nenhum julgamento, não tem assim, essa pessoa é boa porque ela vibra elevado, ou essa pessoa que vibra contraído é ruim. Não é isso, ela está enganada. Todos nós somos luz. E aí a pessoa não está sabendo usar a sua própria luz, porque está presa nessa coisa do passado, buscando o culpado, né? Se você tem um problema, e aí você fica buscando um culpado para o seu problema, ao invés de saber que se você tem uma dor, um problema, um sofrimento, você que vai ter que curar isso, né? Que é uma responsabilidade sua. Então isso tudo é uma mudança muito grande de nível de consciência. Então será que você está preparado para mudar o nível de consciência? Abrir, né, ter o conhecimento, né, uma vibração. Então, as melhores orientações vêm quando você também tem o autoconhecimento, conhecimento, né, a leitura de novos livros, a abertura da mente, ver de formas diferentes, né, não existe só uma única palavra divina, sagrada, e aí está conectado ali com a sua alma para sentir aquilo que é para você, porque muitas vezes você faz aquilo que as pessoas mandaram você fazer, e não aquilo que verdadeiramente vem da sua alma, e aí você se sente perdido, né, do todo, porque você está sempre, alguém mandou, né, alguém escreveu, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, para você ser bom, para você ser, entendeu? E aí fica naquela história, e aí você faz, né? E aí tá sempre o quê? Vazio. Porque você não sente a satisfação de ser você, né? Não é só uma coisa apenas ter, né? Ser a sua essência, ser a sua alma, a sua alegria, né? Ser a sua vida, entender aquilo é para mim, aquilo não é. Ah, isso aí é legal, isso aqui não é. E sentir porque é diferente para cada um, né? Às vezes aquilo que é bom para mim não é bom para você. Então você tem que aprender de dentro para fora ser esse protagonista. Para ser esse protagonista da sua própria vida, você tem que estar mais próximo da sua essência. Então, a gente está falando de uma frequência vibracional elevada, né, saber ali as suas emoções, será que você não está preso em emoções passadas, né, crenças limitantes, né, e aí também a mesa radiônica a gente consegue ver se a pessoa também está presa em vidas passadas. Às vezes você muda o pensamento nessa vida, mas às vezes tem uma carga energética ancestral pesada que pensa contrário ao que você quer hoje. Então aí você tem aquele conflito energético dentro de você, aí você está fragmentado, então parece que você fica perdido. Então isso é possível também tratar as suas subpersonalidades de vidas passadas para que você, né, esteja integrado àquilo que você é. Então olha que legal, né? Então que já fala aqui o Namastê Equilíbrio, né? Integrar as suas partes, aquilo que você é. Então será que você sabe, de repente você que está me ouvindo aí, você já teve uma orientação legal do seu mentor, você já teve uma intuição, né, uma inspiração, só que aí, por exemplo, foi uma coisa assim, uma vez só e pum, né, parou. E aí como é que você faz para continuar, para receber isso, para melhorar, né, para fortalecer? Então a gente falou, frequência vibracional elevada, né, aquilo que você sente, todas as suas formas, aquilo que você vibra, né? Então é uma coisa diferente daquilo só que você pensa, né?
O seu nível de consciência tem que estar nível 4 para você poder receber orientações dos mentores, assim como eu recebo também aqui, que é muito legal. Aí a sua conexão, será que você está integrado com a sua alma, né? Integrado com o todo? Será que você respira no fluxo do universo? Ou será que partes suas estão fragmentadas, né? E aí você para ali, o negócio não vai, e aí você faz tudo como manda o figurino, né? Mas não está feliz, tá aquela coisa que não está sentindo ainda. Você, como um ser multidimensional, também tem outras partes suas que está, né, que você precisa se acoplar e se conectar, né? Vamos imaginar que o meu anjo da guarda pode ser uma parte minha, que pode ser um ser estelar que vem trazer intuições. Não que ele vai resolver a minha vida, mas ele vai trazer as orientações para que eu viva melhor, para que eu fale melhor, para que eu desenvolva melhor o meu trabalho, aquilo que eu vim fazer, até vibrar melhor na minha luz. Então, para que eu possa receber essa energia, eu tenho que vibrar legal, estar aberta, né? Nível de consciência 4, e estar conectada com todas as minhas partes, né? Eu não posso estar brigada com a minha criança, por exemplo, né? Para poder receber isso. Na mesa radiônica, a gente tem várias sintonizações, várias egrégoras, várias consciências que a gente vai usar, né, de uma forma prática, uma forma objetiva, para que a gente alcance aquilo que a gente deseja. Então, isso é muito importante. Então, tem uma pessoa aí. Oi, Sônia, Rosemary, tudo bem? Oi, Rosemary, tudo bom? E você? A Rosemary que está aqui no Instagram? Isso. Ah, tá, eu vi aqui no Instagram, que às vezes não dá tempo de falar, muita gente, né? Então, então, eu queria saber, né, porque eu passei muito mal final de ano, tudo, né, e eu queria saber como que Mas vai ela passou ser. mal sem nenhum motivo, assim? Você acha que não foi nada que você comeu, nada assim? Foi alguma Não, coisa? passei mal desse negócio que eu tenho, sabe? Que Tipo você assim, dá uma sabe. crise, né? Uma crise. É a crise, ainda não melhorei ainda. Mas assim, você tem muita ansiedade? Tá falando que sim, ansiedade, né? Parece que você fica Ansiedade, o medo, né? Ansiedade, o medo. Então eu vou fazer assim, eu vou ler a sua vibração da parte adulta, né? Eu vou falar quanto que você vibra na sua adulta, na mente, assim, eu tá vibrando ali mais ou menos 350 Hz, que é na aceitação. E eu vou ver a sua parte criança, ó. A sua criança, ela vibra no terror, que é quase 0 Hz. Então, é como se tivesse separado. Essa criança, ela fica na parte mais egóica, vamos dizer assim, uma parte sua, né, de ego, e que não consegue sair dali. Por isso que você faz as coisas, né? Você tem até a sua adulta tá razoavelmente legal, tá ali numa vibração boa, mas a sua criança te leva para trás. Então precisa curar essa criança, precisa integrar essa criança à sua parte adulta. E a gente, nas jornadas, né? Eu faço muitas jornadas com os alunos. E na última jornada de bênção e consagração, a gente trabalhou com os pleiadianos, né? E os pleiadianos, eles trazem essa vibração, eles fazem uma sustentação da frequência vibracional até que você possa resgatar a sua criança interior de volta. Então é muito interessante também como pode ser feito isso, você pode ter essa mudança na sua própria energia. Eu vou perguntar assim, ó, se é alguma coisa, algum ataque no astral, tá falando que não, é uma coisa mesmo, são partes suas brigadas, vamos dizer assim. Entra num conflito, né, entendeu? Da sua luz, aí as ilusões do ego. O que são ilusões do ego? A vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o medo, a insegurança, estão maior do que a sua própria vibração de amor, o alto amor que você tem que ter por você. Então aí você fica, dá medo, da insegurança, da ansiedade, acha que não tá. Aí começa a ver a internet, vê se não fica assim, ai meu Deus, eu não fiz nada, ai não sei o que lá, e porque aí você fala, eu não fiz, eu não realizei, eu não saí do lugar. E aí dá aquele pânico, né? Dá um desespero, dá aquele pânico, porque você se comparou. Né? Comparação é um veneno. Então, assim, se você parar de se comparar e começar a falar assim, não, eu vou amar todas as minhas partes, né? Isso é importante também, aprender essa vibração. E ir para a sua luz. Você é luz, todos somos luz. Você só está separada do todo, separado da própria luz. Vou perguntar se também tem coisas de vidas passadas. Também tem. Você já fazia isso, vamos dizer, em outras vidas, você já tinha
a mesma postura, né? De estar dividida, né? De ir sempre pelo orgulho, pela vaidade, por aquilo que você está vendo, pela arrogância, a prepotência, e não percebe, né? E aí isso separa você de você mesmo. E machuca, né? Porque a alma fica machucada. E por isso dá essas crises, né? Então, é legal você aprender a mudar isso. Eu indico para você as vibrações estelares, né? Com os pleiadianos. É uma jornada que já está pronta, né, no Hotmart, a gente fez o ano passado. Ela é muito linda, né, e teve muitos alunos, né, quero que você entenda assim, eu tenho uma aluna que ela falou, nossa, teacher, mas como que eu posso vibrar minha adulta tão bem e minha criança está no terror? Que discrepância, ela falou, né? Aí eu falei, então, essa sua pergunta já é uma vaidade, né, porque a pessoa perguntar, eu falei, você quer se curar ou não? Então, aí ela aceitou, né, a sua própria luz, aceitar a sua luz. Então, você coloca muitas condições para aceitar a própria luz, por isso que fica... E também, assim, viveu muitas vidas culpando os outros, né? Então, isso perde-se muito tempo, entendeu, Rosimeire? Então, aí tá na hora de você... Esse ano de 2025, a gente vai ser muito cobrado. Então, se a sua frequência vibracional estiver baixa, você vai, né, vai ter mais crises do que o normal, entendeu? Entendi. Então precisa mudar isso aí, precisa entender que a sua luz vibrar, isso é possível. Então, assim, acontece com muita gente boa também. Assim, eu digo assim, você é boa, quero dizer assim, gente que está se buscando há mais tempo do que você. Terapeutas, né, que eu trato, e que a pessoa às vezes está dividida e não percebeu. E aí a gente fala, não, tem que curar isso aqui, tem que trazer essa criança para a mesma vibração. E aí a pessoa se cura, entendeu? Não, disso. Então, isso, se a outra pessoa pode, você também pode. Se eu posso, você também é um ser de luz, uma pessoa divina, e você pode mudar isso, entendeu? Tem que querer. Tem que ter força para querer e mudar essa energia de dentro para fora. Tem ainda, aparece a sua mãe, toda vez que eu vejo você, aparece o rosto da sua mãe. E tem muita coisa ainda presa com a sua mãe também, tá? Toda vez, não é a primeira vez que você fala comigo, né? Que eu falo isso, né? Da sua mãe. Então, são coisas que tem que ser tratada, né? Às vezes, mágoas, né? Arrependimentos, coisas do passado que já passou, já era, né? Já passou. E a gente tem que ir pra frente, né, Rosimeire? Então, dá tempo, é só você mudar essa postura aí e ser a própria luz, tá bom, querida? Tá bom. Tá joia? Obrigada, um beijo, então, feliz ano novo pra você, feliz 2025, também. Deus abençoe. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu vou falar agora, para terminar aqui o programa, vou falar um pouco das piores vibrações, né? Qual que é a pior vibração que eu vejo na mesa radiônica? Porque as melhores vibrações são isso que eu falo, a frequência vibracional elevada, você vibrando o amor, você, né, conectado com o todo, você com as suas partes curadas, né? Então isso é muito importante. Se quiser saber mais informações sobre o tratamento com a mesa radiônica, essa leitura maravilhosa e tratamento também, você fala comigo pelo WhatsApp 11 992 38 7731. 11 992 38 7731 e você me encontra também em todas as redes sociais como Espaço Sônia Nóbrega. Eu te respondo mais rápido pelo WhatsApp. Se você quiser falar comigo, pelo WhatsApp é mais rápido, né? Que às vezes a rede social eu vou olhar mais tarde, às vezes não dá tempo de olhar tudo na mesma hora, né? Então fala comigo pelo WhatsApp 11 992 38 7731. Então vamos ver como é que está a sua vibração para você receber melhores, né, orientações para 2025. Então a pior vibração, uma das piores vibrações que eu vejo na mesa é a ignorância. Então a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de autoconhecimento, né? A pessoa ignorante normalmente ela vive numa verdade só, dividindo em grupos, né? Esse é isso, esse é aquilo, então isso aqui, então tá tendo aquele, né? Partindo todo mundo. Então a ignorância é a pior vibração que te deixa ali no terror, né? No apego, no primitivo, a vibração muito ruim. Então a ignorância é uma das coisas. Marquei também a vaidade, né? Também é ruim. Quando você se separa você do todo, quando você acha que você é o último biscoito do pacote, que é melhor que todo mundo, também vai te separar, né? Mas eu acredito que a ignorância é uma das piores vibrações, né? Porque você é tanta vaidade,
é tanta arrogância, tanta prepotência que te deixa cego. E aí você não consegue vibrar o amor que você é, né? As ilusões do ego, então, ficam maiores daquilo que você realmente é. Então, é possível você ir mudando isso, né? Mudar essa energia, mudar a maneira com que você vê a vida e mudando também, né? Saindo da ignorância. Conhecimento, ou a gente tem ou a gente busca, né? Conhecimento a gente vai aprendendo. Eu sempre aprendo toda semana e agora a próxima jornada vai ser agora na semana que vem. A gente vai começar a jornada dos mentores, as inscrições estão abertas, né? Os mentores, a jornada espiritual. A gente vai fazer essa jornada para ensinar como você receber as próprias orientações, né? Você que é terapeuta, você que busca, né, um buscador, você que quer conhecer mais, quer receber mais, ser mais intuitivo. Então, essa jornada é para você. Para saber mais sobre a jornada dos mentores, né, que vai começar semana que vem, são 4 encontros, né? Vai ser 4 quartas-feiras, né? Durante lá 1h45, e tem muita dinâmica, eu faço a leitura, eu vou ver se você está conectado com todas as suas partes, né? Eu faço leitura semanal e um grupo seleto, né? Não é um grupo muito grande, é um grupo seleto, ok? Então, para saber mais, fala comigo pelo WhatsApp 11 992 38 7731. Feliz 2025, viva o seu melhor, vive em alto astral. Namastê!